Fala, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos de Boku no Hero Academia aqui no canal, só que dessa vez a gente vai pro terceiro episódio da nossa quinta temporada de avanços. E bem, uma grande batalha tá prestes a começar por aqui, classe 1A versus classe 1B. E além disso, como a gente viu, o Shinzo também vai participar. E vamos ver como tudo isso aqui vai rolar no vídeo de hoje. Eu te conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, o capítulo já começa com todo mundo surpreso pelo fato do Shinzo tá ali, dele tá pra participar daquele novo exame, daquele novo desafio. Todo mundo ficou olhando pra ele impressionado e também se perguntavam que tipo de novo uniforme era aquele que o garoto tava. Era o uniforme da Yue, mas as suas faixas eram iguais à do Aizawa, e não só isso, ele tinha uma máscara bem original. Não só isso, como já que ele foi o centro das atenções, todo mundo começou a falar sobre sua individualidade. O fato de que se você falasse com ele, sofreria uma lavagem cerebral. E também eles começavam a falar sobre o Midoriya, que foi o único capaz de cancelar aquilo. Midoriya, então, ouvindo as pessoas falando sobre isso, ele começa a pensar que honestamente ele só fez isso por causa do pessoal do One for All. E depois ele começa a lembrar também do fato de que foi a lavagem cerebral do Shinzo que fez com que ele conseguisse ver os vestígios pela primeira vez. Talvez isso tenha sido coincidência ou talvez não, mas agora ele tava frente a frente àquele adversário de novo. O Aizawa então chegou dizendo pro Shinzo que tava na hora dele ir lá e se apresentar pra todo mundo, cumprimentar todos os seus companheiros que também seriam adversários neste momento. E ele então chega dizendo que já tinha visto muito deles no festival esportivo e também diz pra ninguém ali pensar que eles são amigos só por trocarem alguns socos naquele momento. Ele diz que não é uma pessoa bondosa a ponto de promover o espírito esportivo. E ele diz também que o problema é o fato dele ter começado muito devagar e por isso vários deles estão milhares de passos na sua frente. Então neste ponto ele diz que sente muito, mas tá um pouco desesperado pra alcançar todo mundo ali. Enquanto ele falava, o Midoriya lembrava um pouco de como foi a luta dos dois e também o fato de que o Shinzo dizia que pessoas que nasceram com individualidades perfeitas nunca entenderia como eles são sortudos comparado a uma pessoa como ele. Isso porque os poderes deles seriam ideais para o trabalho e assim eles poderiam se sentir livres para alcançar os seus objetivos, mas agora tudo tinha mudado. A gente via uma expressão séria no olhar do garoto enquanto ele dizia: eu vou me tornar um bom herói e usar minha individualidade para ajudar todo mundo. Mas o que mais surpreende é que o garoto não tava pra brincadeira mesmo. Ele diz que todo mundo ali seriam seus obstáculos a partir de agora e ele tinha que superar. Ele então já dizia que não tinha intenção de fazer amizade com ninguém. E todo mundo então já começa a encarar ele seriamente. Todos estavam vendo ele como adversário também e não só isso. Diziam que ele parecia até mesmo um pouquinho com o Bakugou. Mas agora já tava na hora de tudo começar, o exercício de combate. Uma batalha entre as classes 1A e 1B. Nessa batalha, cada lado iria se dividir em um grupo de 4 pessoas e um time vai batalhar de cada vez. Então já tava na hora daquilo começar a acontecer. Mas inicialmente uma discussão começa porque o Shinzo também ia participar, então seria 5 contra 4 em algum grupo. E aí o que tivesse 4 pessoas ficaria em desvantagem. Foi o que pensaram inicialmente, mas depois começaram a pensar que o Shinzo não tinha experiência nenhuma, então ele poderia ser em desvantagem. Mas não, os heróis profissionais tinham pensado tudo e eles já começam a explicar como tudo funcionaria. O tema dessa batalha seriam os heróis que vão atrás de um grupo de vilões pra cercá-los e prendê-los, e cada time deve ver o outro como vilões, ou seja, pra você é o herói. Não só isso também, como existia uma grande jaula por ali, e aí no campo de cada time ela vai estar lá instalada e os oponentes devem ser colocados lá dentro depois que forem capturados. Basicamente, incapacitar os seus oponentes perto da sua base seria mais eficiente, mas também não seria fácil. E basicamente tudo só iria acabar quando cada um dos times capturar os 4 membros do outro time. Não só isso, como no caso o Aizawa explica que na verdade tem que capturar 4 membros, ou seja, o time com o Shinzo não vai estar na desvantagem só por ter um membro sem experiência, mas no caso, se 4 pessoas do time forem capturadas, eles já vão perder também. Muitos então começam a pensar que o Shinzo talvez fosse um peso, mas ele acreditava que ia surpreender todo mundo ali. E aí chegou a hora dos times serem sorteados, o sorteio A e o sorteio B. Vemos então que pouco a pouco os times já estavam se formando, a classe 1A contra a classe 1B. Vários times de 4 membros prontos para se enfrentar. E esse seria um dos maiores desafios de todos os tempos. Afinal, agora simplesmente a gente vai ver os resultados da rivalidade entre as duas classes. E bem, estava na hora do Shinzo olhar seus números e ele entrar no time que caísse. Basicamente era isso. Ele então, pra classe 1A, cai no time da Asui. Eles já ficam empolgados e até que tratam ele muito bem. O Kaminari diz que talvez ele fosse um cara muito popular, enquanto a Asui queria saber todos os detalhes dos seus poderes, da sua individualidade. O Kirishima diz que no passado eles já brigaram um pouquinho, mas agora trabalharam juntos, então eles tinham que tentar se dar bem e fazer o seu melhor. Já na classe 1B, ele meio que caiu no time do Monoma, que bem, ele já chegou chamando ele pra acabar com a 1A, ele dizia que a 1A não seria de nada e que eles tinham que acabar com todo mundo ali. Basicamente ele dizia que tinha que juntar suas forças pra acabar com todo mundo, enquanto o Shinzo dizia a mesma coisa pros dois grupos. É um prazer conhecer vocês. De longe, uma outra coisa percebida ali também, a classe B, ele caiu no time 5, ou seja, seria uma revanche pra ele versus Midoriya. Ali o garoto estava pensando em levar tudo aquilo a sério, ele dizia que os vestígios do One for All ainda incomodavam um pouco, mas agora ele queria saber o quão mais forte o Shinzo ficou. E o Midoriya já puxa o seu caderninho pra anotar como ele ia utilizar a individualidade a partir de agora. E aí eles começavam a se perguntar, principalmente os professores, quem será que ia ganhar esse desafio? Porque a 1A foi a sala que mais passou
passou por várias adversidades, lutou com vários vilões e tudo mais, eles cresceram muito graças a isso, mas bem, a 1B, quando comparado às notas e dados, foi a classe que mais cresceu. Afinal, porque eles estavam longe de todos os problemas e sempre ficaram de boa, eles foram quem mais conseguiram aprimorar os seus pontos fortes de uma forma mais consistente. Então agora a primeira partida iria finalmente começar. E aí quem vai vencer é um mistério, a classe que demonstrou suas habilidades impressionantes em tempos de crise, ou a classe B que estava sempre estudando e treinando para aumentar o seu nível o tempo todo. Todo mundo tava ansioso pra descobrir, e a gente já começa vendo o início daquela missão. A Azui já tava andando pelas paredes daquele lugar, dizendo que eles já estavam familiarizados com as habilidades dos inimigos, então eles precisavam ficar junto e utilizar o fato de estarem no maior número neste momento pra acabar com eles. Naquele ponto todo mundo começa a discutir uma estratégia, como eles iriam fazer a partir de agora, se eles iriam se separar, se iriam ficar juntos, e como eles fariam pra se aproximar. O Shinzo diz que primeiro eles tinham que neutralizar todas as individualidades que forem realmente difíceis de lidar, impressionando o Kaminari com aquilo. E então, a partir deste ponto, a grande batalha já começa a rolar por ali. A gente já percebe que os adversários estavam se aproximando. Eles recebem uma mensagem dizendo que acharam a Shiozaki na esquerda deles, ou seja, ela estava sozinha ali. E já naquele ponto estava utilizando a sua individualidade. Ela estava indo pra perto enquanto sondava toda a área usando as suas vinhas. Kaminari então diz que ele não pretendia encurralar, só que bem, é neste ponto que quem é encurralado meio que são eles. Eles notam alguém se aproximando. Todos os três que estavam na frente de batalha notam um inimigo muito rapidamente surgindo ali, e depois simplesmente são atacados diretamente. A individualidade também era de força bruta, e ela foi diretamente pra cima do Kirishima. O garoto da fortificação foi imediatamente mandado pra muito longe, e ali aquele adversário conta que eles já tinham imaginado que seriam localizados imediatamente pela individualidade do Kouda. Então eles mandaram a Shiozaki pra ser identificada, e enquanto isso poderiam atacar sem ser pego. Isso graças ao nariz sensível do Shishida, que tinha a individualidade Beast, onde ele podia se transformar em uma grande besta, aumentando muito seu físico, sua força, sua velocidade, olfato e visão. Então a grande batalha de verdade começa a surgir, só que bem, naquele ponto a gente só vê o companheiro do Shishida surgindo nas costas deles, dizendo, vai pra cima deles, dá uma surra neles. E então o Shishida vai com tudo dizendo, deixa comigo. Neste ponto a gente também escuta um bom trabalho, e meio que fala pra ele parar, e aquele cara realmente para o ataque. Neste momento vimos que alguém estava utilizando a voz do seu adversário, e aquela era a nova habilidade do Shinzo, utilizando as cordas vocais artificiais, Persona Code. Agora a lavagem cerebral estava completa. Neste momento a gente volta um pouquinho no tempo pra quando a Azui estava perguntando qual era o novo poder do Shinzo, e ele então diz que primeiro ele se concentra no alvo, tipo, eu vou usar minha lavagem cerebral nesse cara aí. Depois disso, se ele conseguir fazer a pessoa responder, a lavagem cerebral fica completa. Então ele vai obedecer todas as ordens sem questionar. Mas tem aquilo, apesar de depender da condição da pessoa, a lavagem cerebral pra ela receber um impacto grande o suficiente, ele nunca testou, mas talvez seja capaz de usar em mais de uma pessoa de uma vez só, simultaneamente. Shinji então também diz que ele não pode fazer as pessoas falar, e eles também não conseguem executar nenhuma ação, caso tenha que usar a cabeça de forma significante pra fazer isso. Mas aí vem a questão, se a individualidade dele precisava de uma resposta, a pessoa simplesmente poderia o ignorar. E então Shinji diz que é aí que a sua máscara entra, suas cordas vocais artificiais Persona Code. Com ela ele conseguia fazer um mecanismo de alteração de voz ajustável. Com aquilo ele poderia ampliar os poderes da sua individualidade, porque existem vários mecanismos elétricos e no fim ele consegue alterar sua voz. É um alterador. Basicamente, se a pessoa não responderia o Shinzo, tudo que ele precisa fazer é imitar a voz de um aliado do seu oponente, assim a pessoa o responderia. Desse jeito seria pego na individualidade, foi realmente o que aconteceu. Aí a luta continua e eles conseguem uma vantagem, mas logo depois disso, o garoto da classe 1B consegue acordar o seu aliado, e sim, ele realmente voltou a utilizar sua individualidade Beast pra atacar o Kaminari, só que quem toca nele leva choque, e sim, aquilo realmente aconteceu, só que mesmo depois de levar o choque, aquele cara realmente conseguiu manter-se utilizando sua individualidade, mandando o Kaminari pra longe. Mas nesse meio tempo, enquanto todo mundo se distraía, a Azui aproveitou pra pegar um dos seus adversários e correr diretamente pra jaula. Ela foi com tudo, correndo com tudo, enquanto isso os adversários continuavam ali lutando pra segurar o grandão pra não ir atrás da Azui. Acontece que em apenas um instante ele conseguia desativar sua individualidade pra voltar a ficar pequeno e depois disso ativar novamente. Neste ponto aquele cara conseguiu pegar o Kaminari e mandar ele pra cima, diretamente em direção a Shiozaki que tava lá pela esquerda. Automaticamente então ela já prepara suas vinhas pra o capturar e mandar pra jaula também. Nesse ponto estava basicamente 1 a 1. Acontece que, bem, tentando salvar o Kirishima, o Kouda acabou sendo pego também. A classe 1A então perdeu sua vantagem, tinha 2 membros capturados ali. E agora sobravam apenas Shinzo, Azui e também Kirishima. Eles então percebem que a classe 1B era mais forte do que eles imaginavam, e realmente era uma luta séria. E enquanto isso, a galerinha da 1B estava comemorando, dizendo que a classe deles realmente eram mais ferozes e mais fortes. A classe 1A dizia que os comentaristas não podiam fazer isso. Ele era um professor, não podia ficar torcendo pelo seu time. Enquanto essas conversas rolavam e a gente viu a Aizawa sério, bem, Midoriya continuava ali fazendo sua pesquisa e anotando sobre os poderes de cada um. Inclusive, ele notava o fato do Shinzo estar lutando muito parecido com o que o Aizawa faz, utilizando as faixas no meio do combate, só que mesmo assim ainda não estava sendo suficiente. Nesse ponto eles voltam a se reunir de novo e o Shinzo pede desculpa. Ele diz que deveria ter capturado os inimigos mais rápido, e então a Azui diz que não, ela diz que quem pede desculpas é ela. Ela diz que o Shinzo não deveria estar na linha de frente e pede desculpa por não ter feito um plano melhor. Todo mundo tava começando a se entender ali, o Kaminari até mesmo diz que por mais que o Shinzo disse que não queria fazer amigos naquele momento, ele realmente gostava do jeito daquele cara querer se tornar um herói. Shinzo então diz
que não é nada demais e agora segue, qual será o plano? Nesse ponto, a Azui já tava com outro plano em mente. Enquanto isso, a 1B se reunia também, e a Shiozaki dizia que ela não tinha percebido que ela tinha sido usada como uma isca pra um ataque surpresa. Mesmo assim, eles comemoravam o fato de terem conseguido capturar 2 deles, e agora, faltava apenas mais 2 pra eles conseguirem vencer a classe 1A. Acontece que o Beast, com sua habilidade, começa a sentir que tinha alguém se aproximando dali muito rapidamente. A classe 1A já tava indo pra cima, utilizando seu novo plano, que bem era. Eles iriam utilizar o indicador do Kaminari. Eles se aproveitaram pelo fato daquele disco conseguir se aderir a qualquer coisa. E com o acessório que ele possuía nos seus óculos, ele sempre poderia se focar numa única localização e achar rapidamente. Então naquele ponto, os inimigos começam a notar que eles estavam se aproximando, e eles dizem que na verdade tinham 3 azuis indo pra lá na direção dele. Mas como teriam 3 Tsui? Como ela teria se multiplicado? Bem, a classe 1B não sabia, mas mesmo assim queriam os enfrentar. A Shiozaki dizia que ia ensinar pra eles uma lição. Ela falava que os planos sujos daqueles heróis nunca iriam passar pelo seu caminho. A próxima batalha seria a Princesa dos Espinhos versus 3 sapos, e a gente vai ver isso no próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse avanço aqui do canal, e é claro, compartilhe com seus amigos e ajude pra essa série continuar, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!